Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, hoje foi divulgada a pesquisa Quest sobre a avaliação do governo do presidente Lula e sobre o próprio Lula, a imagem do presidente. A pesquisa mostrou aquilo que a gente já vinha antecipando antes de ela chegar hoje na sua divulgação. Muita gente falava que haveria uma queda muito maior do que esta que teve. A popularidade do presidente Lula, do governo Lula, caiu, segundo a pesquisa Quest. E nós vamos falar aqui, de acordo com esta pesquisa, qual seria o motivo dessa popularidade ter caído. É motivo para preocupação? Vocês estão preocupados da extrema direita voltar, do bolsonarismo voltar? Mas aonde está realmente o erro? Muitos youtubers estão colocando o erro principalmente no próprio governo Lula, na comunicação, na falta de habilidade nas redes sociais e no trato que o Lula mesmo tem com as redes sociais. Então eles acreditam que pelo problema na comunicação, que o Paulo Pimenta esteve à frente durante muito tempo, essa popularidade tende a cair. Ainda também tem a questão das informações falsas, das fake news e de muitas outras situações. Vamos ver primeiro os números e aí depois para a gente analisar aqui com vocês para arrebentar toco e feder chifre queimado. Quest: Pix lidera críticas ao governo, seguido por alta nos alimentos. Esmaga no like, você que está no Critica Brasil, minha gente. Olha isso. Vamos lá, a notícia. A suposta regulação do Pix encabeça a lista das piores notícias do governo Lula na primeira pesquisa Genial Quest, divulgada em 2025, com 11%. Para 66% dos entrevistados, o governo errou mais do que acertou diante da polêmica que resultou em recuo sobre as medidas de regulação nos meios de pagamento previstas pela Receita Federal. Para 19%, o governo acertou mais do que errou. Mas veja a diferença, 66% para 19%. No mesmo levantamento, mostrou ainda que a aprovação do governo Lula caiu de 52% para 47% no último mês. Desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em fevereiro de 2023, é a primeira vez que a desaprovação do governo Lula supera numericamente a aprovação. Para 83% dos entrevistados, o preço dos alimentos subiu no último mês. Na sondagem anterior, de dezembro, esse resultado era 78%. Os brasileiros também veem subida nos preços dos combustíveis, 57%, e alta nas contas de água e energia, 65%. O preço da comida é um dos problemas que o governo federal tenta atacar, visto que a inflação de alimentos tem sido alta e o item que mais pesa no bolso do brasileiro. Também os eleitores foram perguntados sobre a posição acerca de uma eventual mudança no sistema de validade dos alimentos, sugerida pela Associação de Supermercados. A maioria, 63%, disse contrária, enquanto 22% se disse favorável e 6% se colocaram indiferentes. A pesquisa, em relação à pesquisa realizada em dezembro, o índice de aprovação do trabalho que o presidente Lula da Silva estava fazendo caiu de 52% para 47%. O cenário geral do governo também piorou no último mês. A avaliação negativa avançou 6 pontos percentuais, de 31% para 37%. Para 66%, o governo errou mais do que acertou na polêmica do Pix. 43% tem visto notícias mais negativas e 28% notícias mais positivas sobre o governo. 50% avaliam que o país está na direção errada, contra 39% que pensam o contrário. 83% apontam alta no preço dos alimentos no último mês. Um total de 4.500 eleitores foram entrevistados entre os dias 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. A avaliação da economia. De modo geral, a avaliação sobre o desempenho da economia nos últimos 12 meses permanece negativa em relação à pesquisa anterior. 39% consideram que a situação piorou. A avaliação positiva, por sua vez, vem recuando desde outubro,
de 33 para 27 em dezembro e 25 na pesquisa atual. O preço dos alimentos continuou subindo no último mês, avaliam 83%. Olha, gente, as pesquisas eleitorais, pesquisas de avaliação do governo, devem ser um alerta para cada um de nós. A gente não pode cair naquela mesmice de achar que notícia, que pesquisa, só fala a verdade quando fala bem do governo ou quando apenas mostra números positivos. Porque se fosse assim, a mesma pesquisa não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Ela tem que ser medida pelo momento. E o momento é 47%, falaram aí da situação positiva e o número aumentou daqueles que consideram os números negativos e consideram o governo ruim. Pois bem, desceu 3 pontos aí, 5 pontos no máximo, dentro da margem de erro, mas a gente vê o seguinte: contra quem o governo está lutando? Minha gente, vamos ser sinceros. Você poderia até ter uma boa comunicação, caso o Lula não teve. O Paulo Pimenta foi realmente um atraso dentro da SECOM. Não é? Ele que há muitos anos não participava de comunicação nenhuma, era deputado, é formado em jornalismo, mas estava assim fora realmente do tempo. Parece que voava. A equipe da Janja, que é a que comanda também as plataformas do presidente Lula na internet, são fraquíssimos. A turma da Janja não dá nem a minha audiência. Imagine a audiência dos youtubers juntos. Então eles se juntam a pessoas que dizem que têm influência, mas não tem 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Então é muito pouca influência no meio de uma gigante de oposição contrária, uma gigantesca avalanche de rede de fake news e da oposição. Além dessa deficiência na comunicação, que a gente já tinha apontado lá atrás, o presidente é avesso à comunicação pela internet, usa pouco, mas a gente sabe, devido também à idade do presidente, normalmente as pessoas não usam muito Instagram disso. É respeitável isso e compreensível no presidente Lula. A minha mãe também não fica fuçando a internet, ela tem a mesma idade do presidente. A situação não é a questão do presidente, é quem comanda a pasta de comunicação, quem comanda a SECOM. São eles que têm que dar vislumbre para o governo. E o governo tem feito muita coisa que às vezes deixa a gente ali entristecido. Falam coisas que não era para falar, divulgam coisas que ainda não está acertado, fazem coisas sem consultar a população. No mundo da tecnologia, que todo mundo virou jornalista e virou cientista político por causa de um celular, é preciso ter um cuidado maior. Além disso tudo, existe ainda a oposição. Uma oposição ferrenha, uma oposição mortal, uma oposição que não tem qualquer definição de pauta, mas o que eles querem é apenas mostrar que o governo do Lula é ruim. O que eles querem mostrar é pautas ruins. Então eles vão falar mal do governo, mesmo que tiver legal, eles vão dizer que não está. Não esperem que eles divulguem notícias boas, porque o governo faz um monte de notícias, de atitudes e ações boas. Mas isso não é mostrado nem pela Globo, nem pela SBT, nem pela TV Record, nem pelos canais bolsonaristas, que são os mais fortes na internet. Então você não vai ver esse tipo de coisa. O governo precisa melhorar na propaganda da própria imagem do governo, na divulgação dessas atitudes e não ficar dando entrevista à Globo News aqui, à Record ali, que as pessoas não se ligam. E ainda deixa esse vácuo para que os de oposição falem merda. Agora, se tratando de outra coisa, gente, eu já falei disso aqui no outro vídeo, o governo do presidente Lula está enfrentando um gabinete do ódio junto com redes sociais que pertencem a bilionários extremistas de direita, que são a favor do Bolsonaro, que compartilham tudo que é merda contra o governo do presidente Lula. Eles querem diminuir a popularidade para voltar com a corda toda em 2026. Então aí, meu irmão, nem se você fosse a Madre Teresa de Calcutá fazendo um trabalho ótimo, daria certo. Porque tudo que você faz, eles desvirtuam, eles transformam. Se é uma coisa, ele diz que é outra.
Se a notícia é uma dessa, ele diz que é outra. Se é A, ele diz que é B. Então fica muito complicado a gente enfrentar uma avalanche de notícias falsas, de notícias inverídicas, de mentira na cara dura, de difamação do próprio governo e de confundir a mente das pessoas. Se o governo lança uma ação, eles desvirtuam, eles tentam explicar do jeito deles, eles tentam acabar com aquilo tudo, como se o governo fosse um governo do mal, que tudo que faz é contra a população, que tudo que diz é mentira. Então, essa informação, esse monopólio da informação, estando na mão da oposição, não adianta estar no governo, porque tudo que você divulgar vai estar errado para eles, e eles vão divulgar o contrário. Então, você está lutando contra marginais. Você está lutando aí contra gente da pior espécie, que cria tudo quanto é embaraço. Falam que o governo é corrupto, falam que a empresa no seu guia divulgou, falam que o Pix vai ser taxado, falam que vai ter todo mundo mostrando bunda. Eles falam absurdos. Aliás, qualquer coisa de vagabundagem que tenha na internet, eles gostam de ligar ao governo, dizendo o seguinte: olha, isso que você quer para o seu país? Olha só o que o governo Lula está fazendo. Não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com o governo, mas eles pegam vídeos aqui e lançam para a população. E nós temos pessoas que odeiam o presidente Lula, essa ala aí, e que é ávida, corre para compartilhar notícia ruim. E isso afeta o governo porque é um mundo globalizado, porque é um país que vê internet, vê Instagram, vê Facebook, está no Twitter. Se você abre o Twitter hoje, você vai ver que a maioria é tudo bolsonarista. Então é um lixo aquilo ali, mas faz a cabeça do povo, criam vídeos. É por isso que eu já tinha dado essa dica para eles e vou dar de novo assim que tiver a reunião com o Sidônio, que é o seguinte: gente, vocês precisam fazer um bunker, não é? O Partido dos Trabalhadores, fazer um bunker com jovens que estejam na internet 24 horas, rebatendo, criando vídeos e também divulgando as coisas que o governo está fazendo de maneira fácil para o pessoal entender. Não é deixar que a Globo explique, não, que aí não vai explicar, vai esculhambar com tudo. Então, não adianta você estar um governo bom se o que chega, na verdade, é coisa ruim. Então, nesse caso aí, é regulamentação dessas redes, é colocar bandido na cadeia, que está desestabilizando o país, contando mentira, e não só mentira, sacaneando com a pessoa de uma maneira vil, cruel. Porque como que a pessoa vai se livrar disso? Não tem, né? Como um governo se livrar de a boca de um monte de gente que está falando tudo o contrário do que o governo faz. Aí o governo diz: eu vou ajudar na saúde. Aí eles falam: olha, o governo vai tirar dinheiro da saúde. Se o governo disser: olha, nós estamos reduzindo aí o tempo de espera na fila, eles falam: olha, o governo vai aumentar o tempo de espera. Então, fica muito complicado você lutar com uma coisa dessa. É preciso, então, que entre a polícia, a justiça, derrubar porra de canal, entendeu? Tem que ser assim, porque senão vai lutar de que jeito? Só correr atrás do prejuízo não dá. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Daqui a pouco tem mais notícia, minha gente. Dá esmagada no like e compartilha o vídeo.